Boa noite, meus queridos companheiros e amigos. Boa noite, Eveline. Boa noite, Adriana Varenga. Boa noite, a Roberta, Marcileia, Guilherme. Boa noite, Cláudio Honor, Eliane. Boa noite também, Mariângela. Seja bem-vinda. Espero que a sua mãe encontre-se melhor de saúde, Mariângela. Boa noite, Anitta. Boa noite, Clarindo. Emerson Martins, boa noite. Boa noite, Maria das Graças. Seja bem-vinda também. Shirley Petronilho, seja bem-vinda. Dudu e os nossos companheiros do Eurípides Bassanovo de São José do Rio Preto, sejam todos bem-vindos também. Forte abraço para vocês, muito obrigado mais uma vez pela participação. Adriana Valério, boa noite, seja bem-vinda. Que bom, Mariângela, que bom. Boa noite, Lisete. Luísa, boa noite, seja bem-vinda também. Dona Edi, seu Milton, boa noite para vocês, sejam bem-vindos. Boa noite também, Dona Guiomar, boa noite a Ângela, ao William, ao Yutinho e a Eloá, sejam bem-vindos também a mais um estudo, a mais uma leitura dessas obras fantásticas. Boa noite, Lídia. Eu sou Álvaro também, boa noite, forte abraço para vocês. Vamos então fazer a nossa prece para nós iniciarmos esses nossos momentos de leitura e de estudos. Boa noite, Ricardinho, Lúcia, sejam bem-vindos também. Boa noite, Ana Cristina. Bom, que nós possamos agora, meus queridos companheiros, boa noite, Joana, também, que está chegando aqui para as nossas orações iniciais, Joana Carneiro, nossa companheira de Guaxupé, que nós possamos agora, nesse instante, levarmos o nosso pensamento ao nosso Mestre amado e querido Jesus, nesses instantes em que nós experimentamos uma vibração diferente em toda a nossa estrutura perispiritual, física, momento em que a nossa essência, que o Espírito se comunica com o mais alto, sobretudo para que nesses instantes estejamos em contato com as verdadeiras leis e princípios que regem a vida espiritual. Porque, como veremos nas nossas leituras e estudo de hoje, o quanto é importante a criatura entender a sua própria essência e como esta essência vai diminuir substancialmente a sua dor e o seu sofrimento. Quando nós falamos em felicidade, meus queridos companheiros, nós estamos querendo exatamente eliminar a dor e o sofrimento que com certeza atuam de forma contrária a essa paz e tranquilidade que nós sempre buscamos e a própria felicidade. Que possamos, pois, nesses instantes em que aqui estaremos reunidos, proporcionar, através das nossas vibrações e da nossa ligação com a espiritualidade, um ambiente de muita paz, de energia e de tranquilidade. E que as nossas energias, que o nosso magnetismo
animal, sobretudo de nós encarnados, possa ser também utilizado pela própria espiritualidade em prol dos nossos irmãos mais necessitados, sobretudo necessitados deste desligamento completo da matéria para seguir com a sua vida espiritual. Muita paz a todos vocês, muita tranquilidade, muita sintonia e principalmente concentração, para que nós possamos, através desses nossos estudos, identificar as informações que nos serão úteis para o nosso futuro. Sim. Só aqui cumprimentar aqui os nossos companheiros, que ainda não cumprimentei, a Rosana, nossa companheira de Poços de Caldas, o Paulo, lá de Conchal, a Célia, aqui de Paraíso, a Selma, de Carmo do Rio Claro, sejam todos muito bem-vindos, como sempre. Gente, a Francisca também, Helena, que nós estamos identificando aqui, sejam todos bem-vindos. Como nós estávamos falando aqui, conversando já na nossa prece inicial, hoje nós estamos iniciando a segunda parte do livro O Céu e o Inferno. Nós terminamos aquela primeira parte, uma parte, podemos assim dizer, um pouco mais teórica, e agora nós entramos na segunda parte, a parte dos exemplos. Só que antes de entrarmos nos exemplos propriamente ditos, Kardec vai fazer uma preparação conosco, quando ele coloca neste ponto o passamento, o primeiro capítulo da segunda parte sobre o passamento, que, na nossa modesta opinião, é exatamente uma forma de nos prepararmos para os exemplos que ele nos apresentará, sobretudo para que nós tenhamos condições de identificar em cada um desses exemplos os ensinamentos que nós precisamos assimilar, sobretudo nós encarnados, e que irá preparar o nosso próprio desencarne. Então, este capítulo ele é extremamente importante e interessante para nós. Aqui o nosso boa noite também ao nosso Antônio, querido Antônio, sempre compartilhando mensagens e lives fantásticas nos grupos em que ele administra. Boa noite também, Maê. Por que nós estamos falando isso? Gente, o livro O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo, é exatamente uma obra que, podemos assim dizer, associada à própria filosofia, à religião. É um livro que revolucionou o pensamento religioso. E ele revolucionou o pensamento religioso por quê? Porque, gente, nós não tínhamos filosofia, nós não tínhamos religião, e nós não tínhamos ciência capaz de trazer para nós informações sobre este momento de transição de uma vida corporal para uma vida exclusivamente espiritual. A religião, ela vinha sempre apresentar para nós aquelas informações no pós-morte. Depois que vocês desencarnaram, existe o céu, o inferno, o purgatório, ponto. A ciência, ela sempre foi até a morte. Tanto assim é que o principal objetivo da ciência, sobretudo da ciência médica, é evitar que a morte colha o indivíduo. O seu limite é até a morte. Depois, a ciência não se interessa. E até então, nós tínhamos apenas e tão somente a filosofia, mas era uma filosofia baseada naquilo que a religião trazia e até onde a ciência poderia ir. Então veja como que realmente esta obra, e sobretudo a doutrina espírita, revolucionou o pensamento, sobretudo religioso da época, porque ele vai preencher este hiato que existia no nosso conhecimento. Olha, o que acontece nesse período de transição? O que acontece quando nós somos colhidos pela morte ou pela extinção da nossa vida física e nós aportamos no mundo espiritual? Este é um período super, hiper interessante que Kardec vai dizer
de riquíssimas informações para todos nós, e é exatamente neste primeiro capítulo que ele irá nos preparar para nós assimilarmos os exemplos a seguir. Exemplos das mais variedades de espíritos, cada um numa situação ou numa condição distinta, e que serve muito bem para exemplificar para nós qual é o nosso verdadeiro problema. E eu já vos adianto, muitos de nós que estamos aqui, eu tenho certeza, principalmente aqueles que já têm um contato maior com a doutrina espírita, que já vislumbrou aí de alguma forma as colônias espirituais, que sabe como funciona a vida espiritual, muitos de nós não temos medo da morte. Mas como Kardec vai dizer, nós temos com certeza o medo e o receio deste período, desta passagem ou deste passamento entre a morte ou a extinção da nossa vida orgânica e o nosso despertar no mundo espiritual. Este, segundo Kardec, é o maior problema da criatura. Muitos não é nem mesmo o medo da morte, mas é o que acontece. Exatamente por quê? Porque existia um hiato neste período. Ninguém sabia como funcionava, ninguém sabia como existia. Simplesmente desaparecia daqui e aparecia do lado de lá. Será que poderia ser assim? Então, este capítulo e, sobretudo, esta segunda parte vai exatamente trabalhar conosco esses temas. E o interessante é que Kardec vai dividir este primeiro capítulo em 3 pontos bem, vamos assim dizer, distintos, e ao mesmo tempo eles são tão parecidos que muitos de nós não temos aí a verdadeira noção e às vezes a gente não consegue separar. Então, o nosso objetivo nessa leitura aqui deste capítulo, provavelmente a gente não termine hoje, é exatamente tentar mostrar para vocês essas diferenças entre a passagem, a perturbação e o desligamento. Por isso que o título do capítulo é exatamente o passamento. É lógico que vocês vão ver em algumas traduções um título a passagem. Mas em algumas outras nós vamos ver o passamento. Por quê? Porque este passamento ele vai englobar tanto esta passagem quanto a perturbação que os espíritos sofrem durante a passagem e mais, o desligamento do corpo espiritual com ou em relação ao corpo físico. Tá? Então, esses são os 3 aspectos que nós vamos trabalhar aqui neste primeiro capítulo. E a gente vai começar, como o próprio codificador, pela passagem. E aí, aqueles que forem pegar, curiosamente, depois o livro para ler, eles vão exatamente ler aquilo que a gente falou agora há pouco na nossa introdução. Kardec vai dizer que a certeza da vida futura ela não exclui as apreensões que nós temos justamente neste período ou nesta passagem. Por quê? De novo, muitos de nós não temos medo da morte, mas nós desconhecemos essa trajetória, este caminho até aportarmos e despertarmos do lado de lá. E todos nós, absolutamente todos nós, gente, independentemente de classe social, pobres, ricos, classe média, independentemente de cor, brancos, negros, amarelos, independentemente de sexo, homem, mulher, independentemente de religião, espírita, católico, protestante, muçulmano, hinduísta, budista, independentemente da religião, todos nós faremos esta viagem. Então, a certeza da vida futura para todas as criaturas, ela não afasta e não apaga as apreensões da viagem.
Só que, como o próprio Kardec vai dizer, nós não vemos outras doutrinas que não a doutrina espírita nos explicar e, sobretudo, exemplificar como que funciona, como que é esta passagem. E a gente pode perceber, e Kardec teve essa perspicácia, nos próprios velórios que nós participamos. Por exemplo, tem cadáveres que você chega lá e você olha, o cadáver está com uma expressão tão serena que você fala assim, ó, a morte para ele foi um descanso, foi um repouso, ele partiu tranquilo, ele foi tranquilo. Já tem outros que você fixa o olhar e você vai ver que parece que ele foi vítima de um pesadelo, parece que uma convulsão tomou conta dele e que pela expressão não dá nem aquela impressão de que ele está realmente morto ou desencarnado. E é isso que Kardec vai procurar mostrar para nós nessa passagem, sobretudo consequências da perturbação e do próprio desligamento, ou da dificuldade ou facilidade no desligamento do espírito. Depois também nós vamos falar desses exemplos aqui, nós vamos citar, na medida do possível eu vou trazendo também outras informações, mas tem um livro da obra de André Luiz, chamado Obreiros da Vida Eterna, que ele vai contar o livro, a missão dos espíritos, daquela equipe espiritual, é exatamente vir aqui à Terra e auxiliar um grupo de espíritos neste processo de desligamento até o encaminhamento deles para as escolas ou para as colônias espirituais, de acordo com o merecimento de cada um. Exatamente, Obreiros da Vida Eterna, ele vem, e aí André Luiz vai pegando todas as peculiaridades que nós vamos estudar aqui. Então eu só estou adiantando que é um livro que, de uma forma romanceada, vai trazer para nós, tá? Sobretudo na parte final do livro, porque ele vai acompanhando esses seres até o seu desencarne, e aí a gente vai percebendo como que realmente alguns têm mais facilidade. Então, além dos exemplos que nós vamos ver, sugiro a leitura do livro Obreiros da Vida Eterna, que vocês vão ter também uma visão assim fantástica e talvez mais nítida, mais clara ou colorida deste processo de passamento, englobando desligamento, perturbação e a própria passagem. Mas o que Kardec vai esclarecer principalmente nesse primeiro momento da passagem? Nesse primeiro momento, ele vai dizer o seguinte, olha, na passagem, o espírito, ele é o responsável pelas percepções e sensações. A nossa matéria, ela não passa de uma matéria inerte. Então, se eu falei ali para vocês que determinados cadáveres, eles têm aquela expressão de um verdadeiro pesadelo, de uma convulsão, não é o corpo que sentiu aquilo. Aquela expressão, aquela sensação e percepção é do espírito. O corpo é uma matéria inerte. Totalmente inerte. Tá? A Marcilé até coloca aqui um questionamento. Quem vai para o umbral, desligamento é feito do mesmo jeito? Gente, todos os desligamentos, eles são feitos da mesma forma. A gente vai ver aqui, tá? Como Kardec vai explicar para nós. Até o desligamento, Marcilé, vai ser um dos últimos tópicos que nós vamos trabalhar. Mas esse desligamento, só adiantando para vocês, o desligamento, ele está muito ligado ao próprio merecimento da criatura, assim como está ligado também à materialização do espírito. Quanto mais materializado nós formos, mais difícil será o desligamento. Existem equipes espirituais preparadas para proporcionar, para auxiliar o processo de desligamento. Por isso que a gente fala, durante a nossa existência, nós temos que trabalhar e nos preparar para a morte. Porque se você levou uma vida reta, levou uma vida
vamos assim dizer, moralmente avançada, você terá méritos para, sobretudo, ter espíritos que vão te auxiliar em todo este processo de desligamento. E aí o seu sofrimento será menor. Mas o processo de desligamento, ele é idêntico para todos. Só que alguns terão mais dificuldades, outros terão auxílio, outros vão completar o seu desligamento, às vezes, anos depois da própria morte, tá? Então, é isso que nós vamos entender, mas o desligamento vai ser o último tópico, não se preocupe, tá? Só adiantando. Então, nesse processo de passagem, na cremação, Natália, é a mesma coisa, tá? Só vou também adiantar aqui o seu questionamento. Por quê? Inclusive, no que diz respeito à cremação, nós temos uma mensagem de Emmanuel, que Emmanuel fala, inclusive, para que as pessoas respeitem aquele limite, tá? Geralmente 72 horas, para que ocorra o desligamento completo do espírito. Por quê? Porque presta atenção, nessa primeira parte que nós vamos falar, a gente já está iniciando agora. A questão da matéria é uma matéria inerte? Sim. O espírito sente aquilo que a matéria está sentindo. Se ele estiver totalmente desligado, ele não vai sentir nada. Mas se ele ainda estiver ligado na matéria, ele vai sentir e ele vai sofrer com tudo isso. Sobretudo com a própria cremação. Então fala-se da necessidade de um respeito deste período, e aí de novo, a criatura precisa se preparar para este momento, para que ela não esteja e não permaneça ligada. Por isso que algumas pessoas, salvo engano, o próprio Chico falava o quê? E eu não quero mexer com cremação não. O Chico, hein? Eu não sei como é que vai ser, se eu vou estar ligado ao corpo ainda, tá? Ele brincava. Então, tem pessoas que têm essa dificuldade. Por quê? Porque não sabe como será o processo de desligamento. E aí, se esse desligamento for realmente um pouco mais longo, que pode demorar dias, pode demorar semanas, pode demorar meses, no caso de cremação, a chance dele sentir o seu corpo todo queimado, ele vai sentir, vai ter essa percepção espiritual, e aí com certeza o seu sofrimento ele será mais ou menos de acordo com aquilo que o corpo está também passando, tá? Bom, assim, é uma questão, podemos dizer, muito cultural, essa questão da cremação, tá? Só que assim, a gente vai ver, depois eu vou trazer para vocês o que Emmanuel fala, até do ponto de vista material, ele é até mais higiênico, né? Podemos assim dizer. Só que de novo, a gente está trabalhando, ou nós estamos trabalhando com seres, com criaturas. Estamos trabalhando com personalidades. E nós estamos tentando, principalmente com a doutrina espírita, proporcionar à criatura um desapego à matéria. Se nós tivermos realmente desapegados à matéria, esse tipo de coisa não vai ter nenhum tipo de problema, muito pelo contrário. Nós podemos simplesmente acelerar esse processo de retorno de toda esta matéria orgânica ao fluido universal. Mas a gente comenta sobre isso, eu prometo, eu comento sobre isso com vocês depois numa outra oportunidade. Vamos agora nos ater a essa questão primeiro, dessa passagem e da grande influência que a matéria exerce sobre o espírito. Aqui, como diz Kardec, está o ponto. Aqui que está a essência de toda a questão. De novo, nós, ou muitos de nós, não temos receio da morte propriamente dita. O problema é justamente nesse período, nessa passagem, que nós não sabemos o que pode nos acontecer. Mas por quê? Porque nós ainda estamos muito mais presos à própria matéria. Jesus, por exemplo, tinha algum problema ou alguma dificuldade com a morte? Tem algumas pessoas que vão até dizer, sim, porque teve aquele momento dele lá no Horto das Oliveiras, que ele estava agonizando e suando sangue. Por quê? Porque inclusive ele pediu a Deus que afastasse dele aquele cálice, que, repito para vocês, é algo discutível, tá? Principalmente
por ser Jesus e pela missão que ele veio cumprir, se ele sabia, se ele mesmo já tinha anunciado para todo mundo que aquilo iria acontecer, se já estava inclusive previsto nas Escrituras, vocês acham que Jesus ia chegar e ia falar: opa, eu não quero passar por isso? Seria algo um pouquinho complicado, então não vou entrar nesse mérito. Mas o próprio Cristo, de uma certa forma, ele se entregou. Ele poderia ter fugido, ele tinha meios para isso, mas ele se entregou. Por quê? Porque ele não tinha receio nenhum, nem do pós, da vida espiritual, e muito menos deste processo de passagem. Por quê? Porque ele tinha todo o conhecimento para acelerar o seu desligamento. E muitas das vezes, gente, aí eu vou depois falar lá no desligamento, esse desligamento acontece até mesmo antes da própria morte. E na hora da morte, o desligamento, às vezes ele está por um fio. E aí você não vai experimentar perturbação quase nenhuma, você não vai experimentar sofrimento quase nenhum. Por isso que nós temos que trabalhar para a morte natural. O que seria a morte natural? Todos nós encarnamos com uma quantidade de fluido vital. O que seria isso? Você está reencarnando e o seu organismo, a sua estrutura, ele vai reencarnar com uma capacidade, com uma bateria que vai funcionar durante 60 anos. Se você tiver uma vida, principalmente com comportamentos corretos e adequados, o seu fluido vital, ele vai te levar até os 60 anos. E quando você estiver próximo de terminar esse período, a gente vai falar daqui a pouco da morte natural, esse desligamento ele vai sendo feito aos poucos. E quando chegar o momento da sua expiração final, o desligamento vai ser aquele último laço que está faltando. Desligou o último laço, você praticamente é como se dormisse aqui e acordasse do lado de lá, de uma forma bem simples, bem tranquila e bem calma. Então, nós trazemos essa quantidade, por isso que a gente deve trabalhar, cuidar do corpo e do espírito, para que nós consigamos ser aquilo que alguns costumam chamar de espíritos completistas, completar o nosso tempo de encarnados. O objetivo da criatura é esse. Não acelerar. Por isso a gente fala em muitos suicídios inconscientes, porque a gente vai de alguma forma acelerando o nosso retorno ao plano espiritual. E esse aceleramento do nosso próprio retorno, ele vai gerar essas dificuldades do próprio desligamento, da perturbação, e ele vai dificultar a nossa passagem. Ok? Então, de novo, voltando aqui. O que Kardec vai falar nessa primeira parte? É justamente sobre, primeiro, a influência da matéria sobre o espírito. Lembra que a gente está estudando no Livro dos Espíritos, a escala espírita? Os bons espíritos são aqueles onde a predominância do espírito sobre a matéria é muito clara. Nós temos que começar a aprender a viver dessa forma. O espírito deve predominar sobre a matéria. E aí nós não teremos essa dificuldade. Por quê? Porque na passagem a influência que a matéria vai exercer sobre o espírito vai depender exatamente do seu apego a essa própria matéria. Se você for mais desmaterializado, ela não vai te influenciar tanto. E aí você não vai experimentar, você não vai ter sensações, muito menos percepções de dor e de sofrimento. É o espírito que sente a dor e o sofrimento. Mas ele sente por quê? Porque o corpo espiritual, ele está entranhado, vamos assim dizer, no corpo material. Os fluidos do perispírito, eles estão entranhados na nossa própria carne. E nesse processo, nessa ligação, a carne vai repassando para o perispírito todas as suas sensações. Por isso que nós sentimos dor. Ele passa as sensações para o perispírito e o perispírito joga lá para o espírito. Opa, tem algo incomodando a carne. E aí ele sente a dor. Quem sente a dor não é o corpo, não é a carne, é o espírito, é a nossa essência. É isso que Kardec procura deixar muito claro para nós nessa primeira parte.
Depois, por exemplo, que houve o desligamento do espírito ao corpo, você pode mutilar, você pode cortar o corpo inteiro, que o espírito não vai sentir nada se ele não estiver ligado ao corpo. Ok? Gravem bem isso, por quê? Porque isso é importante neste processo de transposição, nesse processo de passagem. Eu, espírito, porque quem está falando com vocês é o que? O corpo ou é o espírito? A gente já falei isso aqui em outras oportunidades. Nós temos essa dificuldade de identificar. Para muitos de nós, quem está falando aqui é o corpo, quem está ouvindo é o corpo. A gente não consegue perceber que o espírito, a essência, é que domina todos esses movimentos. É o espírito. Lógico, o espírito, para ele agir sobre a matéria, ele precisa de um corpo perispiritual, o perispírito. E muitas das vezes as deficiências, elas estão lá no perispírito. Por exemplo, você fala assim, uma pessoa que é muda, o mudo. Gente, o mudo, ele tem ali a sua boca. Ele tem a sua boca como qualquer outra pessoa. Mas por que ele não fala? Não, porque tem algumas funções, sobretudo ali oriundas do próprio perispírito, que não deixa ele falar, que bloqueia os órgãos da fala. Mas, de novo, é justamente essa essência. Por que Jesus tinha, ou ele conseguia efetuar determinadas curas? Porque Jesus ia lá no corpo espiritual, agia sobre o corpo espiritual e automaticamente o espírito e o corpo espiritual agia sobre a matéria. Nós vamos ver quando estivermos estudando a segunda parte também da Gênesis, sobre os milagres de Jesus. Então, Kardec está chamando a nossa atenção para isso. Olha, prestem atenção, gente. Quem comanda a vida física, inclusive, é o espírito. Tira o espírito, acabou. O nosso corpo é uma matéria inerte. Ele é formado por células. Sim, ele é formado por células. Mas o que dá vida a essas células? O que dá vitalidade a essas células, que nós já comentamos em outras oportunidades? É justamente este perispírito, este corpo perispiritual que é comandado e controlado pela nossa essência, que é o espírito. É o princípio inteligente que dá vida a essa matéria. Como nós falamos, pega lá os embriões. Inseminação artificial, você pega os embriões. Gente, se não tiver, você pode instalar ali no corpo da mulher direitinho. Se não tiver um espírito ligado, não vai desenvolver. Esse embrião não vai desenvolver, vai ficar ali no corpo da mulher e pronto. Como se diz, ele não vai vingar, né? E nós temos experiências disso. Eu conheço pessoas que já tentaram fazer. Mas eu fiz inseminação artificial com o melhor médico do Brasil. Você pode fazer com o melhor médico do Brasil. Se não tiver um espírito vinculado àquele embrião, ele não vai vingar, não vai nascer, não vai dar certo. Por quê? Porque é o princípio inteligente que comanda a matéria. E para o desencarne é a mesma coisa. Então, se o princípio inteligente, ou se o espírito estiver materializado, o seu apego à matéria for muito grande, ele vai experimentar todas as sensações do corpo. Ele vai experimentar todas as percepções do corpo, inclusive a própria decomposição. Então, enquanto existir essa ligação do espírito com a matéria, tá? Enquanto existir essa ligação, nós estaremos também buscando ou puxando essas percepções. E aí é que vem aquilo que nós chamamos de sofrimento. Ficou bem claro esta questão da passagem e o que Kardec procura nos mostrar aqui? Tá? Tem até uma frase bem interessante que ele coloca, justamente nessa questão da separação. Porque nós estamos aqui trabalhando essência, essa essência está ligada, ela está entranhada no corpo. A partir do momento que eu vou desligando, tá? Só vai ficando aquele fiozinho de prata ali. Eu desliguei,
pode acontecer qualquer coisa com esse corpo que o espírito não sente nada. Por quê? Porque não tem como o corpo passar essa percepção se ele não estiver ligado. A passagem quer dizer exatamente isso. Então, temos que trabalhar nessa nossa existência para irmos nos desmaterializando, ou, como gostam alguns de dizer, espiritualizando a matéria. Não é o contrário, não é deixar a matéria influenciar o espírito, é o espírito que precisa influenciar a matéria. Aquele trechinho que está lá na Gênese bíblica, né? Quando Jesus criou o homem, crescei, multiplicai e dominai sobre tudo aquilo que existe na terra. Dominai. O espírito precisa dominar, não é ser dominado. Tá? E aí, Kardec coloca exatamente dessa forma, que a sensação dolorosa da alma por ocasião da morte, ela está em razão direta da soma dos pontos de contato existentes entre os dois corpos, espiritual e o físico, e por conseguinte, na maior ou menor dificuldade que apresenta o rompimento, para você romper esses laços. E é exatamente estas circunstâncias que Kardec vai pegar e utilizar aqui, e ele monta tipo um quadrozinho para mostrar para nós como que funciona e como que seria isso. A gente vai saber o ponto exato da desmaterialização a partir do momento que a matéria está influenciando o espírito. Jesus tinha uma frase que ela é perfeita para explicar isso que você está dizendo. Onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Os nossos valores, o que nós valorizamos? Qual que é a nossa maior preocupação? Onde está aí o nosso pensamento? Porque o nosso tesouro é exatamente esse. Deixar o espírito sobrepor-se. É isso aí, gente, é um exercício, e é um exercício lento, não é de uma hora para outra. Nós temos ainda uma influência, nós estudamos inclusive aqui nesse mesmo livro, logo lá no início, a influência do organismo, ou a carne é fraca. Tem uma influência do corpo físico ainda muito forte. Nós somos seres ainda iniciantes nesse processo evolutivo, tá? Então, primeiro a gente precisa buscar o conhecimento, e depois a prática das virtudes vai nos mostrando que, e no final do capítulo Kardec vai falar um pouquinho disso, vai nos mostrando que nós precisamos colocar os nossos valores nas conquistas espirituais e não nas conquistas materiais, e com isso a gente vai automaticamente se desmaterializando. É conseguir cumprir o planejado, aquele tempo que nós programamos. Isso é um exemplo de desmaterialização. É assim que as coisas vão funcionando. A gente vai conversando e a gente vai chegando nessas conclusões. Bom, a gente já está chegando aqui ao final do nosso estudo, mas eu queria só citar. Eu cito, e aí no próximo programa, no próximo estudo, leitura e estudo deste livro, eu comento direitinho com vocês. Mas Kardec vai estabelecer 4 pontos aqui interessantes. Ele vai dizer o seguinte, se no momento que se extingue a vida orgânica, tá, que ocorre a morte propriamente dita, hoje a gente sabe, a nossa morte cerebral, não houver nenhum ponto entre o perispírito e o corpo para desligar, a alma não vai sentir nada. Depois, se no momento desse desencarne, se no momento da sua morte cerebral ainda tiver muitos pontos ligados entre o perispírito e o corpo físico, essa ruptura ela vai reagir dolorosamente na alma. Nós vamos sentir essa ruptura, esse corte. Depois o terceiro, ele coloca o seguinte: se a ligação for fraca,
a separação ela vai se operar sem muitas dificuldades ou sem muitas dores. Então veja, no momento não tem ligação nenhuma, ou no momento a ligação está muito forte, ou no momento a ligação está fraca. Está fraca, você vai sentir pouco. Ou, como ele diz, no momento existem muitos pontos de contato. Ele não está totalmente forte ou totalmente ligado, mas existem muitos pontos de contato. Aí, neste caso, pode realmente o espírito iniciar o seu processo de desligamento na hora do desencarne e este processo de desligamento se estender. É aquilo que a Natália perguntou, a questão da cremação. Às vezes o desligamento ele vai acontecer depois da morte e ele vai se estender por um período. Um período que pode durar algumas horas, dias, meses, tá? E aí a gente vai ver quando estivermos falando lá do desligamento. Então eu só queria citar esses pontos e eu volto exatamente neste item para nós conversarmos na sequência, na próxima terça-feira, sobre este livro. Mais uma vez agradeço a todos vocês pela paciência, agradeço pelo carinho. Adriana Valério está perguntando aqui sobre a questão de quem doa órgãos. Adriana, e eu comento isso no início do nosso estudo no próximo programa, tá? Eu já vou deixar anotadinho aqui para nós não esquecermos. É simplesmente por conta do nosso próprio tempo, ok? Não ficaremos sem resposta, tá? Muito obrigado a todos pelo carinho, pela paciência, pelas energias e pelas vibrações. E até o nosso próximo encontro. Amanhã, por exemplo, é dia de nós darmos sequência à leitura e estudo do livro A Gênese. Mais uma vez, muito obrigado a todos.